meus queridos, vamos dar início a mais um culto em nome do Senhor Jesus, o nosso último culto de 2020, onde nós podemos estar na presença de Deus, onde nós realmente podemos ter a oportunidade, o privilégio de nos reunirmos para adorar e bendizer o nome do Senhor. E queremos, e não há lugar melhor para estar do que no último domingo do ano, estarmos na presença de Deus, estarmos ouvindo a palavra de Deus e buscando adorar aquele que é digno de ser adorado. Eu quero compartilhar, meus queridos irmãos, nessa noite, um texto muito conhecido nosso, do livro de Lamentações do profeta Jeremias. E no capítulo 3 do livro de Lamentações, a partir do verso 20, nós vamos estar lendo até o verso 26, Lamentações do profeta Jeremias, o capítulo 20 ao 26, assentados assim como estamos, mas com reverência à palavra de Deus, vamos ler esses versos e vamos orar e permitir que o Espírito Santo fale conosco, ministre conosco através desta palavra. Amém, meus queridos? Lamentações do profeta Jeremias, no capítulo 3, a partir do verso 20, a palavra de Deus nos diz assim: minha alma continuamente os recorda e se abate dentro em mim. Eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isto em silêncio. Senhor nosso Deus e Pai, nós somos gratos a Ti, gratos pela Tua presença, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, pela Tua misericórdia, pela Tua fidelidade, pela Tua bondade, gratos por podermos estar reunidos diante de Ti para Te louvar, para Te adorar e também para ouvir a Tua palavra, ouvir, Senhor, aquilo que Tu tens para conosco, aquilo que Tu queres nos dizer, nos ensinar nesta noite. Obrigado, meu Deus, por podermos Te ouvir. Obrigado por podermos estar, Senhor, com essas portas abertas e podermos estar Te cultuando, Senhor, neste tempo. Somos gratos a Ti por cada vida, por cada família, por todos aqueles que têm nos acompanhado durante este ano, durante a internet, durante as nossas mensagens no YouTube. Eu oro por cada vida, Senhor, que tem Te buscado, que tem Te ouvido através da Tua palavra ministrada. Assim nós oramos e entregamos tudo nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nosso Deus, louvado seja o Senhor. Estamos, como eu disse, encerrando nosso ano, encerrando um ano muito diferente, um ano tanto atípico, aonde desde março até dezembro, e não sabemos, só Deus sabe até quando, continuaremos nesta situação de pandemia, nessa situação de afastamento, de restrições, diante de cultos restritos, com números reduzidos, mas aqui nós estamos, amém? Aqui nós estamos. E sempre no final do ano, eu principalmente, costumo parar e fazer uma retrospectiva, fazer uma reflexão, parar e analisar como foi o nosso ano, como foi a minha vida, como foi que eu andei até aqui, e aonde eu cheguei, e aonde eu gostaria de ter chegado. Enfim, a gente precisa ter esses planos, a gente precisa fazer esses projetos. Porque se a gente não tem planos, se a gente não tem projetos, se a gente não tem um alvo, se a gente não almeja chegar a algum lugar, qualquer lugar em que a gente está serve.
Qualquer lugar em que estamos está bom. Mas é uma necessidade, nós precisamos, tanto materialmente, né, quanto espiritualmente, fazermos reflexões sobre a nossa vida e traçar metas e planos para 2021. É fato, porque se nós não fizermos isso, qualquer lugar em que estivermos no final do ano que vem vai servir, vai estar bom. Nós precisamos ter esse entendimento de fazermos os nossos planos, tanto quanto na área material, profissional, quanto também na vida espiritual. Aonde eu quero chegar espiritualmente no final do ano que vem? Aonde eu quero estar espiritualmente falando no final do próximo ano? E se nós fizermos isso no início deste ano, agora é o momento de refletirmos sobre isso. Se nós traçamos algumas metas, se nós fizemos alguns planos no início de 2020, agora, esse último culto, é o momento de refletirmos e pensarmos sobre o que de fato nós temos feito e aonde nós temos chegado. Eu me lembro que na primeira reunião da Ajuda do Alto de 2020, na primeira reunião da Ajuda do Alto de 2020, estava eu. Não me lembro se o Leandro estava, mas eu vou contar, de repente ele vai lembrar. O Marciano, eu tenho certeza que estava. E mais alguns irmãos ali, e nós pegamos e desenhamos uma mão numa folha de caderno. E cada dedo representava algo que a gente queria alcançar até o final deste ano. E nós iríamos no final deste ano pegar esta mão e olhar para esta mão e ver se realmente chegamos lá. E eu creio que todos vocês sabem que o irmão Marciano não passou deste ano. Mas a mão que ele escreveu, o que ele queria, dentro daquilo que ele se propôs a buscar, era estar na presença de Deus. Foi lá escrito num dos dedos, dentre outras coisas que ele queria para este ano, estar na presença de Deus foi uma delas. Porque ele sabia e entendia que somente Deus podia concluir a obra na sua vida da recuperação do alcoolismo, da recuperação da dependência química. E assim aconteceu, sofreu um acidente na metade do ano, partiu, não está mais aqui, mas uma semana antes, ele mais uma vez testemunhou: Jesus Cristo é o meu Senhor e o meu Salvador. Então, para ver como a gente precisa ter metas e objetivos, e olhar para as nossas metas e os nossos objetivos que fizemos lá no início do ano, e assim fazermos uma avaliação sobre tudo isso. Eu quero falar sobre 4 perguntas, rapidamente, e trazer respostas para estas perguntas, baseado neste texto do profeta Jeremias. O profeta Jeremias é conhecido como o profeta chorão, chorava, lamentava, pelo que ele vivia, pelo que ele presenciava, pelo que ele via em relação ao povo. O povo sendo massacrado, destruído, levado em cativeiro pelo rei Nabucodonosor, por falta de obediência a Deus, por não se converterem ao Senhor, por não buscarem ao Senhor, por não priorizarem ao Senhor. O profeta Jeremias foi chamado por Deus para profetizar a um povo, para falar para um povo que estava com o coração endurecido, os ouvidos tampados e não queria ouvir mais a Deus. Então todo o livro do profeta Jeremias se resume a essas profecias a respeito de um povo que precisava se voltar para Deus, que tinha uma necessidade muito grande de se converter novamente aos caminhos de Deus, mas ele não vê isso acontecendo. O profeta Jeremias vê, muito pelo contrário, o povo cada vez mais longe de Deus. O profeta Jeremias vê o povo cada vez mais distante de Deus. E aí quando Jerusalém é sitiada, destruída, o templo destruído, Jeremias vê toda aquela situação e ele começa a escrever o livro de Lamentações. Lamentações é o choro de Jeremias diante do que ele estava vendo. E eu creio que no nosso tempo, nos nossos dias, onde algumas pessoas conseguem espiritualmente entender pelo que estamos passando,
E eu creio que estão sentindo aquilo que o profeta Jeremias sentiu. Poxa vida, mas Deus estava falando, está falando, continua falando para o povo se arrepender, para o povo voltar a buscar ao Senhor, para o povo voltar a priorizar ao Senhor, para o povo voltar a se entregar nas mãos do Senhor. Mas o povo está cada vez mais longe de Deus, o povo está cada vez mais distante de Deus. E eu falei isso durante este ano. Quantas e quantas coisas Deus fez e Deus mostrou e continua mostrando para este mundo, para o povo, para a humanidade, para a igreja. Deus está no comando de toda a situação. Precisou vir uma pandemia para realmente trazer uma peneira para o meio do povo de Deus, onde nós vimos e estamos vendo pessoas morrendo espiritualmente, pessoas se afastando de Deus e outras se voltando para o Senhor. É uma grande peneira que Deus trouxe para o meio do povo dele. Como Jeremias. Jeremias, ele falava ao povo a necessidade do arrependimento. Nós, aqueles que conhecem a palavra de Deus, aqueles que estudam a palavra de Deus, têm visto uma necessidade de um povo se arrepender. A necessidade de um povo realmente se converter e não viver de aparências. A necessidade de um povo de fato reconhecer a soberania de Deus e deixar de seguir a Deus por uma simples e mera religiosidade. Estar somente na igreja pelo que Deus pode dar e não pelo que Ele é. E aí, nós esperamos, nós que pregamos a palavra de Deus, esperamos uma reação do povo. E muitas vezes não a vemos. Muitas vezes nós não conseguimos ver. O profeta Jeremias não conseguiu ver reação nenhuma. O povo não reagiu diante da palavra do profeta. O povo não entendeu aquilo que Deus estava fazendo diante da palavra do profeta. O povo continuou inerte, continuou morto, continuou morno, continuou longe dos propósitos de Deus. Aquele que profetiza, aquele que prega a profecia, a palavra de Deus é a profecia. A palavra de Deus é aquilo que o profeta, aquilo que Deus tem colocado na nossa mão, na nossa voz, para anunciarmos de fato aquilo que Deus quer do seu povo. Mas não entendemos isso. Ouvimos simplesmente por ouvir, como o povo de Israel ouvia simplesmente por ouvir. E Deus usa o rei Nabucodonosor, que invade Jerusalém, destrói o templo e ainda assim leva o povo por 70 anos ao cativeiro. E em vez do profeta Jeremias ver um povo se convertendo, em vez do profeta Jeremias ver um povo se prostrando diante do Senhor, como viu Jonas, quando foi levado por Deus para Nínive, e Jonas então não queria ir e vai e prega para Nínive. Jonas viu um povo se converter e uma cidade ser poupada. Jonas viu isso. Jeremias não conseguiu ver, porque o povo não ouviu a voz do profeta Jeremias. O povo não ouviu a voz de Deus para o seu tempo. E Jeremias, quando escreve Lamentações, ele começa a chorar. Ele começa a ver a destruição. Ninguém quer ver destruição. Jeremias viu a destruição. Ele viu mães matando seus filhos e cozinhando para comer porque não tinha mais comida. Jeremias viu a morte. Jeremias viu a destruição do templo, aquilo que para o povo judeu era o mais sagrado de tudo, a presença de Deus, o lugar da habitação de Deus, ir abaixo e não ficar pedra sobre pedra. Jeremias viu. E Jeremias começa a se lamentar, e se lamentar, e se lamentar. Escreve tanto que escreve o livro de Lamentações. Mas no meio daquelas lamentações todas, e esse texto de Jeremias tem, durante este ano, me renovado a fé, e tem me renovado a esperança, e tem me renovado a vontade de continuar e de prosseguir. Porque eu entendo, como Jeremias, que esta obra não era do profeta Jeremias, essa obra não é minha, essa obra é do Senhor. Então não sou eu que vou converter o povo, como o profeta Jeremias não converteu o povo da sua época. Não foi o profeta Jeremias que converteu e convenceu o povo a mudar. Não foi o profeta Jeremias que fez o povo entender os propósitos, os planos e a vontade de Deus. Ele gostaria muito de ter visto, mas não viu. O que ele viu foi destruição. Eu gostaria de ver muito
Eu, ser humano, Rui, gostaria de ver o povo se converter, o povo se voltar para Deus, o povo reconhecer a necessidade de estar na casa de Deus, na presença de Deus, o povo reconhecer que precisa de Deus neste tempo. Mas como o profeta Jeremias viu o povo cada vez mais longe de Deus, eu tenho visto o povo cada vez mais longe de Deus. Eu tenho visto o povo cada vez mais distante de Deus. E aquilo que trouxe esperança para o profeta Jeremias tem me dado esperança, e durante todo este ano eu tenho lido e relido este texto, e o Espírito Santo me levou a finalizar o ano através dessa palavra. Eu quero trazer à minha memória o que me dá esperança, porque a minha esperança não está em homens, a minha esperança não está em placas, a minha esperança está naquele que vive e é eterno, o meu Deus. A minha esperança está nele. E fazendo algumas perguntas para mim a respeito do ano que passou, fazendo algumas perguntas para mim a respeito do que eu vivi, e eu creio que essas perguntas servem para nós que estamos aqui, para aqueles que nos acompanham de casa. Essas perguntas servem para nós. E a primeira pergunta que eu quero fazer para mim, a primeira pergunta que eu preciso fazer para mim, diante do que eu tenho planejado, ou planejei, ou se não planejei, vou planejar para o próximo ano, é: o que esteve dentro do meu coração neste ano que passou? O que ocupou um lugar que era destinado ao Senhor, e é dele, porque ele precisa ser o primeiro. Ele precisa estar em primeiro lugar. E a pergunta que eu faço para mim: ele esteve de fato em primeiro lugar na minha vida? Ele esteve de fato em primeiro lugar? Ele foi realmente o primeiro dentro do meu coração neste ano que passou? E aí, para responder essa pergunta, eu começo a me questionar: aonde eu tenho gastado o meu tempo? Aonde eu tenho colocado minhas prioridades? Porque se o Senhor esteve em primeiro lugar, eu gasto o meu tempo servindo ao Senhor. Se o Senhor esteve em primeiro lugar, se Ele for a minha prioridade, eu coloco Ele em primeiro lugar, antes de tudo. Eu busco ao Senhor, eu sirvo ao Senhor, eu procuro fazer a vontade do Senhor, eu procuro me dedicar à obra do Senhor. Mas se Ele não for o primeiro, se Ele não esteve ocupando o primeiro lugar na minha vida, no meu coração, todas as outras coisas são mais importantes, todas as outras coisas são prioridade, todas as outras coisas vêm antes. Por quê? Porque Deus não é o primeiro. Então essa pergunta eu preciso me fazer. Em 2020, Deus era o primeiro na minha vida? Deus ocupou o primeiro lugar no meu coração? Se sim, amém. Glórias a Deus por isso. E vamos continuar assim no ano de 2021. Vamos continuar colocando Deus em primeiro lugar na nossa vida. Vamos continuar colocando Deus como o Senhor soberano sobre a nossa vida. Mas se Ele não esteve ocupando o primeiro lugar, ainda há tempo de nós fazermos um novo plano, um novo projeto para 2021, onde Ele esteja sim ocupando o lugar de destaque, onde Ele seja o centro e o primeiro na nossa vida. E por que eu posso pensar assim? Porque eu posso pensar e acreditar que se até agora eu não priorizei o Senhor, Ele vai querer me ouvir e Ele vai querer fazer parte da minha vida em 2021. Se até 2020 eu não o priorizei. Porque Jeremias diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E pela misericórdia de Deus, Ele quer continuar fazendo parte da nossa vida. Pela misericórdia de Deus, Ele quer ser o primeiro no nosso coração. Mesmo se até agora, se até hoje, Ele não foi. Ele quer. E Ele aceita ser o primeiro. Ele aceita estar no centro da nossa vida pela sua misericórdia. Não porque nós merecemos algo, não porque nós somos merecedores de algo, não porque nós somos bons. Jesus Cristo não podemos e jamais vamos compará-lo ao Papai Noel do Natal.
Se você se comportou, se você foi um bom filho, se você foi obediente, se você tirou boas notas, o Papai Noel vai trazer presentes. Jesus não é Papai Noel. Ele traz o presente para aquele que não merece, para aquele que não se comportou, para aquele que andou todo errado durante todo o ano. E ainda assim, quando nós reconhecemos o nosso erro, quando nós reconhecemos a nossa falha, quando nós reconhecemos o nosso pecado, Ele traz um presente. Por quê? Porque a sua misericórdia não tem fim. E que presente é esse? O seu Filho que morreu por nós e que nos liberta, que nos sara, que nos perdoa, que nos restaura e que nos faz novas criaturas. É isso que eu quero trazer à memória. É isso que me dá esperança. Porque se eu olhar para o mundo, se eu olhar para a medicina, se eu olhar para a ciência, se eu olhar para tudo aquilo que hoje eu estou vendo na televisão, nada me dá esperança. Eu não tenho esperança em nada disso. Eu não tenho esperança. Posso ser até um pouco pessimista quanto a isso, mas eu não tenho esperança neste mundo. A minha esperança está no Senhor. A minha esperança está nele. A minha esperança está em Cristo. E eu quero trazer à memória o que me dá esperança. A primeira coisa que Jeremias, no meio do seu lamento, no meio do seu choro, no meio daquilo que ele viu, toda a destruição que ele presenciou, lamentando, leia Lamentações de Jeremias e você vai ver choro e lamento. Mas quando chega no capítulo 3, no versículo 19, o Espírito Santo toca na mente de Jeremias. Ele disse: ainda há esperança. Ainda há esperança. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança em meio a este caos. E é isso que me levou e me trouxe até aqui, neste ano. Muitas e muitas vezes eu me vi em meio a um caos. Eu falei para alguns aqui, mês de outubro foi um dos piores meses pelos quais eu passei. E me via em meio a um caos, sem saber para onde ir e o que fazer. E Lamentações 3, 21, o Espírito Santo falou e continua falando: traz à tua memória não o caos da tua volta, traz à tua memória aquilo que te dá esperança. E a esperança é que a misericórdia de Deus, ela não é a causa de nós não sermos consumidos. A misericórdia de Deus se renova a cada manhã. E por isso que nós estamos aqui. Então, se você, nos teus planos de 2020, não priorizou ao Senhor, se Ele não teve prioridade na tua vida, se Ele não esteve em primeiro lugar na tua vida, a misericórdia de Deus, ela se renova a cada manhã. E é pela misericórdia de Deus que você pode fazer planos, incluindo o Senhor em 2021, porque Ele não vai te desamparar, Ele não vai te negar, Ele não vai te deixar de lado, Ele não vai sair da tua presença. Nós que saímos muitas vezes da presença de Deus, nós que nos afastamos muitas vezes da presença de Deus, mas quando nós olhamos para o Senhor, e quando nós reconhecemos e queremos e pedimos: Senhor, eu quero novamente que Tu seja o centro, que Tu seja o primeiro na minha vida, na minha casa, no meu trabalho, no meu negócio, no meu ministério, seja lá onde for, eu quero, Senhor, que Tu seja o centro, que Tu seja o primeiro. A misericórdia de Deus, a causa de nós não sermos rejeitados. A misericórdia de Deus é o motivo pelo qual Ele ainda se faz presente na nossa vida e neste lugar. Uma disputa muito grande no nosso coração, meus queridos, e Jesus já nos alertava sobre isso. Uma disputa muito grande no nosso coração, desde a época de Cristo, continua sendo ainda hoje, e Jesus alertou sobre isso: servir a dois senhores, servir a Deus e servir a Mamon, as riquezas. É o maior duelo dentro do coração do homem. É quando ele não tem certeza do que ele está priorizando, e ele é tentado a priorizar as coisas deste mundo. Ele é tentado a priorizar as riquezas. Ele é tentado a priorizar o reino terreno ao invés do reino eterno. Jesus adverte isso em Mateus, nós sabemos, capítulo 6, a partir do versículo 19. Jesus fala sobre isso e nos alerta sobre isso.
a necessidade de priorizarmos o reino de Deus, o reino dos céus e não o reino deste mundo. Não acumular para nós tesouros nessa terra, onde a ferrugem corrói, a traça corrói, mas acumular tesouros do céu, onde não tem traça, onde não tem ferrugem, onde o ladrão não escava e não rouba. Lá, é lá que está o nosso tesouro. É lá que precisa estar o nosso coração. E Jesus encerra dizendo que nós não podemos servir a dois senhores. Ou nós vamos desprezar um e agradar ao outro, ou vice-versa. Então, é uma grande tentação no coração do homem, no coração do cristão, a questão do reino terreno, de servir e acumular coisas para o reino terreno. Que nós possamos priorizar o Senhor, sabendo que Jesus também nos ensina, no próprio Evangelho de Mateus, no capítulo 6, logo depois dessa passagem, Jesus nos ensina que precisamos e devemos priorizar. Buscai, pois, em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, o seu reino e a sua justiça. Todas as demais coisas são acrescentadas. Neste contexto, Jesus fala sobre a ansiedade. Porque andeis ansiosos quanto ao que vestir, quanto ao que comer? Não precisa andar ansioso. Deus cuida de tudo. Basta buscá-lo em primeiro lugar. Será que Ele está de fato em primeiro lugar na nossa vida? Será que de fato, vamos olhar para dentro do nosso coração. Quantas vezes nós temos trocado Deus por outras coisas? Ele quer ser o primeiro. E se Ele não foi, e se Ele não está sendo, que em 2021 Ele possa ser o primeiro na nossa vida. Ele possa ser o centro do nosso coração. Por quê? Porque eu preciso hoje, nesse último culto de 2020, através do texto de Lamentações do profeta Jeremias, eu quero trazer à minha memória o que me dá esperança. Eu não posso olhar, e eu não quero olhar para aquilo que não me traz esperança. As notícias da televisão não me trazem esperança. As notícias da internet não me trazem esperança. A minha esperança está na palavra de Deus. É aqui que eu encontro esperança para entrar em 2021. Muita gente pensa que na virada do ano as coisas vão mudar. Muita gente pensa que 2020 vai acabar e vai iniciar 2021, vai iniciar um novo ano, um novo tempo, vai ser diferente. Tudo continuará assim até quando Deus quiser. 1 milésimo de segundo acabou o ano. 1 milésimo de segundo. Passamos de 2020 à meia-noite do dia 31 de dezembro. E 1 segundo depois, já estamos em 2021. E não vai haver nenhuma mágica que vai fazer com que as coisas terminem nesse horário e nessa data. Não vai ter. Tudo continuará assim. E aí muitas pessoas vão se frustrar. As que pensam assim vão acordar no dia 1º, no dia 2, no dia 3, vão voltar a trabalhar no dia 4 e vai continuar tudo assim. Máscaras, distanciamento, pandemia, tudo igual. E se a esperança dessas pessoas estava em que iria mudar automaticamente na virada do ano, vão se frustrar. E vão deixar de crer. E vão deixar de acreditar em Deus. Infelizmente. Mas eu preciso entender que não é o próximo ano que me dá esperança. É a palavra de Deus que me dá esperança. É a palavra do Senhor que renova a minha esperança. Seguindo para a segunda pergunta, eu preciso fazer uma avaliação sobre os meus planos. O que eu planejei para o meu futuro? O que eu planejei em 2021, 2020? Se eu planejei algo, como eu disse, se eu não planejei algo, qualquer lugar que eu estou está bom. Não fiz planos nenhum. Não tenho nenhum plano. Mas o que eu tenho planejado para o meu futuro, tanto financeiro, quanto ministerial, quanto espiritual, o que eu tenho planejado? Falei a respeito disso já. Se nós fizéssemos um planejamento, eu vou falar só da área espiritual.
se nós fizéssemos espiritualmente um planejamento no início do ano, e neste ano de 2021 o nosso tema será, e vocês já sabem disso: ide, portanto, e fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ide e fazei discípulos. Se nós fizéssemos e tivéssemos, se a igreja, vou ampliar a frase, se a igreja fizesse planejamento, e lembrando que nós somos a igreja, se a igreja fizesse um planejamento de, durante um ano, evangelizar e ganhar uma alma para Cristo, só uma, durante um ano, todos aqueles que fizessem esse plano, se nós formos 5, nós vamos terminar o ano com 10. E se esses 10 forem levados a fazer este mesmo plano, esse mesmo planejamento, esse alvo para o final do ano seguinte, serão 20. Se esses 20 forem levados a fazer esse mesmo planejamento e terem esse mesmo alvo, no final do outro ano serão 40, 80, 160 e sucessivamente. Se a igreja entender isso, estamos aqui há 14 anos. É muito simples, é matemática. Se em 14 anos 5 tivessem começado lá no início com este propósito, só 5, depois de 14 anos, quantas pessoas teríamos alcançado para Cristo? Mas para aquele que não tem alvo, para aquele que não tem projeto, para aquele que não tem nenhuma visão para o final do ano seguinte, aonde ele chegar, tá bom. Eu não quero ganhar ninguém, então se eu não ganhar ninguém, esse é o meu objetivo, tá bom. Eu quero ser membro de igreja, eu quero só ser membro de escutar culto, de ir na igreja quando dá. É o teu direito de pensar assim. Mas esse não é o propósito de Deus para ti. Essa não é a vontade de Deus para a igreja. Essa não é a vontade de Deus para nós. Que nós possamos fazer um novo plano, um novo projeto para 2021. Individualmente. Isso não parte de liderança de ministério. Isso não parte de pastor. Isso precisa partir da onde? Do teu coração. Se isso não partir do teu coração, não tem ordem, não tem decreto, não tem nada que faça você ganhar alguém para Cristo. Se isso não partir de dentro do teu coração, se essa chama não arder dentro do teu coração, se você não sentir a necessidade de falar do amor de Deus para aquele que não conhece, de ganhar alguém para Cristo, de evangelizar alguém, de cuidar de alguém, de trazer alguém, vai terminar 2021 do mesmo jeito. Não fizemos nada para o Senhor, simplesmente sobrevivemos mais um ano, nas mesmas mazelas, nas mesmas brigas, nas mesmas confusões. Por quê? Porque quando nós não temos um objetivo, quando nós não temos um alvo, quando nós não temos uma visão de onde queremos chegar, tudo no meio do caminho serve para atrapalhar a minha vida com Deus. Tudo que se levanta no meio do caminho é para fazer com que eu desista, com que eu pare, com que eu me afaste de Deus e com que eu retroceda. Porque eu não tenho objetivo. Mas quando eu tenho um objetivo, quando eu tenho um alvo, quando eu sei aonde eu quero chegar, tudo isso que se levanta no meio do caminho é para me fortalecer para chegar lá, é para me dar forças para chegar lá, é para fazer com que eu aprenda e cresça para chegar lá, para ganhar aquela vida. Orar por aquela vida, jejuar por aquela vida, andar junto com aquela vida, com aquela família. É isso que eu preciso aprender. É isso que é ser igreja. É isso que é ter propósito de vida cristã. É isso que é fazer um propósito para 2021. Porque se eu não fizer isso, aonde deu. Aonde eu cheguei. Eu não tinha propósito nenhum mesmo. E nós entramos ano e saímos ano dessa mesma forma. O que nós precisamos entender é isso. O que eu tenho planejado. E se eu não tenho planejado nada, voltamos para o texto, tem resposta. Se eu não tenho planejado nada, como igreja eu fui infiel para com o chamado que o Senhor me fez.
Se eu não tenho planejado nada a respeito de ministério, a respeito de vida espiritual, se eu entro e saio do mesmo jeito, sem nenhum objetivo, como igreja, como filho de Deus, como servo de Deus, eu fui infiel a Deus. Mas Jeremias, quando olha para o povo de Israel, sendo infiel, quando Jeremias olha para o povo de Deus se desviando, desobedecendo a Deus, sem nenhum objetivo espiritual de voltar aos caminhos de Deus, o profeta Jeremias, quando o Espírito Santo fala com ele, e ele diz: eu quero trazer à minha memória o que pode me dar esperança. Ele diz: grande, grande, grande é a tua fidelidade. Eu sendo infiel, Deus ainda assim permanece fiel. Eu, na minha infidelidade, na minha falta de propósito, na minha falta de visão, na minha falta de compromisso, sendo infiel com Deus, Deus ainda é fiel. Deus continua fiel. E é isso que trazia esperança para Jeremias. E é isso que me traz esperança, meus queridos. Que nós, mesmo sendo infiéis, mesmo passando um ano infiel, se nós nos prostrarmos diante do Senhor, nós nos voltarmos para o Senhor, Ele permanece fiel para estar conosco através do seu Espírito Santo nesse próximo ano, fazendo com que nós possamos alcançar vidas, nós possamos resgatar vidas do álcool, da droga, do vício, da prostituição, de tantas coisas. Mas nós precisamos tomar uma posição, nós precisamos assumir um compromisso com Deus. Nós precisamos sair da inércia, da mornidão, e nós precisamos realmente entender e crer e trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança, não aquilo que nos mata, aquilo que nos desmotiva. Mas sempre foi assim, sempre vai ser assim, isso nunca vai mudar. Mas é isso aí, a vida toda é assim, isso nunca vai ser diferente. Aquele cara lá sempre foi desse jeito, por que eu vou investir a minha vida? Por que eu vou encostar nele? Por que eu vou falar de Jesus para ele? Ele foi errado a vida toda. Sabe por quê? Porque Deus permanece fiel e a palavra de Deus não muda. Deus permanece fiel, Ele é fiel, Ele continuará sendo fiel. Grande é a tua fidelidade, disse Jeremias. E isso que me dá esperança, isso que renova a minha esperança. Uma outra coisa, uma terceira pergunta que eu faço para mim, nosso horário avança. Eu preciso pensar, eu preciso relembrar e fazer uma avaliação de como está a minha fé nesse tempo. Eu ainda tenho conseguido crer em Deus? Muitas pessoas deixaram de crer em Deus. Muitas pessoas deixaram de acreditar em Deus, por tamanhas lutas que estão passando, por tamanha falta de esperança que estão vendo com os olhos carnais neste mundo. Mas nós precisamos entender que nós não vivemos e não andamos pelo que vemos. Amém? Nós andamos por fé. Nós vivemos pela fé. Os meus olhos humanos podem não ter e enxergar esperança alguma, como eu já falei. Os meus olhos carnais podem não ver esperança alguma. Mas eu não ando pelo que vejo, mas eu ando pela fé. Que nós possamos orar como Eliseu ora pelo seu moço quando está sitiado, e o moço de Eliseu vem e diz: estamos perdidos, estamos sitiados, estamos cercados. Eliseu ora e diz: Senhor, abra-lhe os olhos para que ele veja. E o moço olha e levanta e vê em volta do arraial do povo de Deus um exército de carros e cavalos de fogo, guardando o povo de Deus. E o moço de Eliseu pôde ver, e Eliseu disse: mais são os que estão conosco do que aqueles que estão vindo contra nós, porque Deus enviou, porque Deus guardou, e aquilo que o homem não vê, Deus faz acontecer, pela fé. Como está a minha fé? Como está a tua fé? A Bíblia diz em Hebreus 11:6 que sem fé é impossível agradar a Deus. E muitas vezes nós temos desistido da nossa fé. Nós temos enterrado a nossa fé, nós temos abandonado a nossa fé. Deixamos de crer. Eu não creio mais. Eu quero te dizer, meu querido, que Deus é o mesmo ontem, hoje, e Ele não vai mudar.
para sempre será o mesmo Deus. Se temos lutas, temos batalhas, temos perseguições, sofrimentos, mas o que nós temos que aprender é que Deus não muda, Deus não perdeu o controle do mundo, da nossa vida, da nossa casa, do nosso trabalho, do nosso ministério. Deus não perdeu o controle de nada disso. Tudo está como deve estar, tudo está como precisa estar. Mesmo o povo de Jerusalém, o povo de Israel, sendo destruído pelo exército da Babilônia, pelo rei Nabucodonosor, estava como deveria estar, para que o povo se voltasse para Deus novamente, para que o povo reconhecesse o erro, reconhecesse o pecado e se voltasse para Deus novamente. Demorou 70 anos. A fé de Jeremias não foi abatida. Ele queria muito ver o retorno, mas ele não viu. A história diz que o profeta Jeremias foi morto, apedrejado no Egito, 17 anos depois deste livro. 17 anos depois dessa profecia, mais ou menos, em torno de 17 anos, o profeta Jeremias foi morto, apedrejado no Egito, pelo próprio povo judeu. É o que a história diz. Ele não viu o retorno, ele não viu a saída do cativeiro, ele não viu nada disso, mas ele cria, ele conseguia crer, ele conseguia entender e trazer à memória aquilo que lhe dava esperança, mesmo ele não vendo o retorno, mesmo ele não vendo a restauração, mesmo ele não vendo a reconstrução do templo, mesmo ele não presenciando nada disso, mas na sua mente, na sua memória, o Espírito Santo lhe dava esperança pela fé, que o povo iria se arrepender e voltar do cativeiro. E é isso que eu preciso entender. Eu preciso crer, pela fé, que Deus está no controle da minha vida, que Deus está no controle da minha situação. O diabo não tem poder. O diabo ele começa a nos atacar quando perdemos a fé. Porque Efésios capítulo 6, quando nos é relatada a armadura do cristão, está lá o escudo da fé. E o escudo da fé é para justamente apagar os dardos inflamados do maligno. E quando nós deixamos de crer, é aí que o inimigo se levanta para atacar, porque nós estamos sem escudo. É aí que o inimigo se levanta para nos flechar, para nos machucar, para nos destruir, porque sem fé estamos desprotegidos, sem fé estamos sem escudo, sem fé os dardos atingem o nosso coração, sim, e nos matam, sim. E o texto diz que a armadura do cristão é para passarmos por momentos difíceis, pelos dias maus, e no fim permanecermos inabaláveis. E só permanece inabalável aquele que não nega sua fé, aquele que não recua na fé, aquele que crê mesmo não vendo, porque fé é crer, é ter certeza e convicção de que vai acontecer. Mas eu ainda não vejo, mas eu tenho certeza que vai acontecer. Isso é fé. Eu tenho certeza que vai ter restauração, mas eu não vejo nenhum sinal, mas eu tenho certeza. Isso é fé. E tendo fé, o inimigo não vai conseguir me atingir com seus dardos. Eu não vejo restauração, mas eu tenho certeza que vai acontecer. De repente eu mesmo não vejo, como o profeta Jeremias não viu. Não viu o povo voltar para casa, não viu o retorno do exílio, mas ele cria que iria acontecer. Eu gostaria de ver essa igreja restaurada. Eu gostaria de ver essa igreja transformada. De repente eu não vou ver isso, mas a minha fé me leva a enxergar. A minha fé me leva a acreditar nos propósitos de Deus, nos planos de Deus, no cuidado de Deus. E é isso que eu trago à minha memória, que me dá esperança. E o texto diz: bom é o Senhor para os que esperam por Ele. Isso é fé. Esperar pelo Senhor é fé. Uma coisa que o homem não tem muita prática. O homem é imediatista. O ser humano é imediatista. Ele quer as coisas para ontem. Ninguém gosta de sentar e esperar pelo Senhor. Mas Jeremias diz com muita propriedade: bom é o Senhor para os que esperam por Ele. Para aqueles que conseguem crer, sentar e esperar.
Confiar que Deus é soberano, que Deus é fiel, que Deus vai agir no tempo de Deus. E uma coisa muito interessante que diz aqui: bom é aguardar, é a mesma coisa, esperar por Ele, aguardar a salvação. E o mais importante é aguardar a salvação. Às vezes nós esperamos mudanças, esperamos transformações, esperamos algo para este mundo, mas o melhor mesmo é aguardar a salvação do Senhor. E isso, o texto diz, em silêncio. Como é difícil aguardar em silêncio, sem murmurar. O texto nos diz, a palavra de Deus nos revela que o povo de Israel, quando sai do Egito, ele fica prostrado pelo deserto, caminhando e rodando por 40 anos por causa das suas murmurações. A murmuração atrapalha a comunhão. A murmuração atrapalha a fé. A murmuração atrapalha a minha vida de intimidade com Deus. Porque quando eu estou murmurando, eu deixo de crer. Quando eu estou murmurando, eu deixo de confiar. Quando eu estou murmurando, eu quero tomar o controle, eu quero ter o controle da situação. Mas quando eu, em silêncio, entrego nas mãos de Deus, crendo, esperando nele e por ele, ele agirá. Ah, mas ele não está agindo. Aí eu sinto informar que não é no teu tempo, é no tempo dele. Ele age no tempo dele. Nós precisamos crer, nós precisamos confiar, nós precisamos, meus queridos irmãos, eu quero encerrar aqui. Nós precisamos trazer à nossa memória aquilo que pode me dar esperança.